Olá, tudo bem? Estamos em mais um Podiumcast esportivo, promovido pela Associação dos Secretários Municipais e Lazer do Estado de São Paulo, com apoio da Suen TV. E isto nós fazemos para enaltecer o trabalho dos secretários municipais de esporte, das personalidades esportivas e dos atletas, ex-atletas, que jamais devem ser esquecidos. E hoje nós temos aqui uma visita muito ilustre, que nos orgulha bastante. Uma campeã, uma professora. Convidamos a Rosiane, o apelido dela é Zizi, ex-zagueira da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Então, com vocês, a Rosiane. Tudo bem, Rosiane? Tudo bom? É um prazer estar aqui no Podiumcast esportivo. Grata pelo convite, Mauser. Opa, é uma honra tê-la aqui conosco, porque nós temos que sempre homenagear, sempre lembrar desses nossos ídolos, das pessoas que fazem pelo país, pelo nosso estado, município e até por nós mesmos, porque nós ligamos a TV e vemos um show que vocês fazem. Sim. Rosiane, você tem um apelido Zizi. O que é Zizi? É um nome artístico do futebol? Como é que é? Porque tinha um galinho que era Zico. Você, uma zagueira que tem um porte... Você tem quanto de altura? Tenho 1,82. 1,82. O Zizi veio como? Apelido de infância. Então Irmão tá. que gosta de colocar apelido, né? Então, E aí, pegou? pegou. Então tá bom. E as meninas do time chamam você de Sim. Zizi? A maioria me conhece como Zizi. Falar Rosiane vai ser um pouco complicado. Alguém saber quem é. Então estamos com a Zizi aqui, grande zagueira. E como começou assim a sua vontade pelo futebol feminino? Já que você pegou um apelido como criança, o que te levou a ir para o futebol feminino? Ou você praticava alguma outra modalidade também? Na verdade, eu gostava mais de basquete. Só que aí, conforme meu irmão foi brincando comigo na infância, e eu achava muito legal quando eu jogava futebol com ele, ele me derrubava na grama. Aí então foi ali que eu comecei a ter o prazer de jogar futebol. E na época que eu era mais novinha, tinha o São Paulo, tinha time, Palmeiras tinha time, e tinha a Maravilha no São Paulo, e tinha o Zete no São Paulo. Aí meu irmão ficava brincando, me colocava no gol, e quando eu defendia, ele falava, Maravilha! E quando ele ia no gol e eu chutava nele, ele defendia e ele falava, Zete! Então eu já cresci com algumas mulheres que jogavam futebol, né? Como referência. Como referência. Puxa vida, e aí você pegou gosto pelo futebol feminino, foi se envolvendo, e qual foi a sua inserção? Você entrou em alguma escolinha, algum projeto, ou já foi para algum time? Não, eu comecei jogando futebol assim de 2 vezes na semana pela prefeitura, né? Como algo público. Eu treinava 2 vezes na semana, na terça e na quinta. E isso foi indo até ficar algo sério. Aí, treinando na escolinha da cidade, eu fui vista por uma professora, pela Sandra Santos, e nisso ela me levou para a cidade vizinha, para estar disputando um campeonato por Cotia. E dali, de Cotia foi para o mundo. Aí, de Cotia já fiz teste no São Paulo, e foi numa sequência, assim, abençoada, graças a Deus. Poxa, que alegria. E você era futebol de campo, né? Futebol de campo. Porque hoje a gente percebe muita gente, até porque futebol de salão tem vários locais, a facilidade, ginásios, então a gente percebe que o número de futebol de salão feminino é muito grande. E aí existe aquela transição. No seu caso, você só foi mesmo já no campo. Não, comecei jogando futsal, porque não tinha menina suficiente para ter campo. Tem né? isso também. Sim, Tinha que misturar também. tinha que misturar. Aí quando a gente ia disputar algum campeonato que era de campo, aí dava para fazer, porque aí só precisávamos de 15 meninas. Então, por um lado, era mais fácil para a treinadora da cidade, no caso, fazer o time, formar o time. Mas a gente disputava mesmo, treinava, bonitinho, era futsal.
E qual foi o seu, passando esse campeonato de Cotia, etc., que era, eu acho que era jogos regionais ou alguma coisa nesse sentido, Sim. ou até campeonato mesmo, que tinha vários times. A gente até via que São José tinha um grande time feminino. E qual foi o teu primeiro clube que você foi, assim, oficial, assinou contrato e que te recepcionou aí como uma grande atleta? Foi o São Paulo em 2005. O próprio São Paulo. Sim. E quanto tempo você ficou jogando lá? Lá foi um ano somente, em 2005, porque depois encerraram. E aí do São Paulo, aí eu fui para o SAAD, que é um time pioneiro feminino, que era ainda o seu Romeu, que era o dono do time. Depois fui para Franca, para o Francana. Fiquei 3 anos lá no interior de São Paulo. Depois voltei para São Paulo, jogar na Portuguesa. Da Portuguesa fui para a seleção, voltei para Franca e daí só foi coisa boa. Poxa, o SAAD é aquele de São Caetano? Não, o SAAD que eu participei, ele estava em Águas de Lindóia. Ah, Águas de Lindóia. É. É o que a gente, quando vê SAAD, lembra aí de São Caetano. Foi um grande clube. Acredito que possa ter algo Algumas envolvido. Sim. uma tipo filial. Pô, legal, aí você foi e Franca é a terra do basquete, hein? E você que queria fazer basquete foi para um lugar que o basquete predomina, Sim. mas e o futebol feminino é muito forte ali, aceito pela cidade, que é raro ver uma cidade assim distante fomentar dessa forma. Era, né? Hoje não. Sim, era. Na minha época, a prefeitura tinha um secretário que lidava muito bem com a área do esporte. Investia tanto no futebol, quanto no vôlei, quanto no basquete, em todas as outras modalidades. Até então, hoje a gente tem o Ferroviária, que é o Araraquara, que na época, né, de 2007, era o time campeão. Que É verdade. a nossa cidade, que Franca, sempre chegava nas finais, nos regionais, contra o Ferroviária, contra o Araraquara. O Araraquara manteve um projeto, né, a Ferroviária, a cidade, mantiveram um projeto de 2004 até hoje. E até então, o Ferroviária está na final do Brasileiro, agora contra o Corinthians. E você, não sei se vocês repararam, em especial os secretários do depoimento da Zizi. Um secretário comprometido em investir indistintamente com relação às modalidades, apoiando. Sim. Isso é de suma importância, porque tem que fazer isso, fomentar o desejo do cidadão na prática esportiva. E aí você disputou vários campeonatos, foi para Franca, voltou, veio para São Paulo, isso, aquilo. Seleção brasileira, quem foi o olheiro que te viu e, opa, essa é a zagueira escalada e como foi esse período na seleção? Quanto tempo você serviu a seleção brasileira? Eu tive um ciclo muito curto, foi de 1 ano e 3, 4 meses, se eu não estou enganada. Mas foi o Cleiton Lima, hoje atual treinador do Santos. Como eu jogava em Francana, então a CBF em si não dava tanto apoio, vamos dizer assim, para o treinador poder viajar para ver atletas. Hoje a história é totalmente diferente. Ele trabalhava no Santos e era treinador da seleção. Então, infelizmente, ele não tinha como viajar. Aí, na minha cabeça, eu como atleta, 20 e poucos anos já, não tive categoria de base na seleção. Você já foi direto? Já fui direto para a principal. Então, na minha cabeça, eu pensei, não, eu tenho que estar mais próxima para ele poder me ver. E para ele poder me ver, eu tinha que estar em algum time de São Paulo que faria mais jogos contra o Santos. Eu bolando isso na minha mente, na minha cabeça. Naquela época era o Sereias, né? Um time forte. Sereias da Vila, isso. Que ainda é um time forte. É. Aí, eu saí de Franca e vim para a Portuguesa. Ah, então foi ali que... Foi na Portuguesa, que aí eu tive mais do que 3 jogos contra o Santos. Você segurando aquele ataque. Cara, dando o máximo de mim.
dando o máximo de mim. No primeiro ano, assim, em 2010, a gente já fez um amistoso contra o Santos, lá na Vila. Inventei moda, dei uma bicicleta, mas a zagueira, a Janaína, a zagueira na época, ela conseguiu cabecear, meu pé bateu no ombro dela. Se ela não encosta na bola... eu tinha pegado ela muito bem. Coisa Ia linda. entrar na... Sim, e estufar a rede. tinha estufado a rede. Mas zagueiras corajosas, né? Ela enfiou a cabeça. E raro alguém naquela época dar uma bicicleta, hein? Então, eu nem você sei... é uma das eu pioneiras vou também ser na bicicleta. sincera para você. Foi a única que eu dei. Eu não... Eu vi a bola vindo, virei e dei. Aí eu, meu Deus... Foi um instinto, né? Foi instinto, totalmente instinto. Fui expulsa no amistoso. Ainda bem que era amistoso, né? Mas valeu a pena. E no caso, ele viu que tinha mais alguma menina para ele poder estar observando durante a competição. E nisso foi. Aí eu recebi a ligação em junho, que eu tinha sido convocada. Isso era para o Sul-Americano. Fui em agosto. Fiquei lá 15 dias na Granja. Só que aí eu não permaneci. Ele já tinha fomentado, né, o time que iria para o Sul-Americano, mas no corte ele deixou claro que ainda era possível ir para a Copa do Mundo, que não era para eu desistir, que era para continuar treinando forte. E foi o que eu fiz. Treinei forte, o máximo que eu pude, e aí em 2011, em todas as convocações eu estava. Que aí foi para a última, estava eu e mais 2 zagueiras disputando uma vaga para quem iria para a Copa do Mundo. E é tenso, né? Uma situação dessa, né? Tem. Só que a minha mala estava pronta já no quarto, né? Isso é bom, confiança, determinação. Aí eu pensando, não, eu estou fazendo as mesmas coisas e eu tenho que pensar em mim. Né? O futebol, ele é coletivo, mas nesse momento se torna individual. Porque é você contra você e você contra outras pessoas. Então ali você tem que se dedicar ao máximo e ser capaz de se ver lá na frente, né? Não ficar com medo ou com algum receio. Eu estava disputando uma posição com 2 meninas que tinham sido capitãs no Sul-Americano. Meninas que já estavam na seleção há muitos anos. Um desafio maior para você, Totalmente, né? Um desafio enorme para mim. E graças a Deus, trabalhando, me dedicando o máximo na parte física para eu estar sempre à frente, que fosse um segundinho. Mas foi o que me fez estar na seleção na Copa do Mundo foi exatamente a parte física. Na parte física, eu me sobressaí em cima das 2. Mas também, Rosiane e Zizi, vou ficar aí fazendo esse... a tua determinação também foi importante. Porque não só a questão física, mas a mental. Você focou, você até é um bom exemplo a ser seguido. Teve foco, trabalhou, não desistiu, seguiu a tua trilha e isso te fez chegar, né? E a condição física, lógico. E isso fez que você então fosse convocada. Sim, que eu permanecesse na seleção. E aí dali já foi para o Mundial? Ou teve alguns amistosos? Então, como antes era mais complicado, não tinha tanto apoio assim, a gente fez um amistoso contra a seleção de Pernambuco. Foi o que... Pô, daqui mesmo do Brasil, né? Não tinha nem condição de fazer algum time externo. A gente ia fazer contra a Argentina, eu acho, se eu não estou enganada. Só que aí deu uma erupção lá no vulcão, sei lá, alguma coisa assim. E aí, por causa da nuvem de cinzas, não puderam ir. Só que a gente sair do Brasil para ir para fora, a gente não teve essa condição. Não teve. A gente fez amistoso contra o Chile. Antes do Mundial, a gente fez um contra o Chile, que tipo, não é a realidade de um Mundial, né? A gente ia enfrentar a Austrália, a gente ia enfrentar uns Estados Unidos, a gente ia enfrentar um Canadá. Suécia, né? Esses times. Então, a gente ia enfrentar times que são... que as meninas têm uma condição desde criança
treinando futebol. O apoio, né? Totalmente. E a gente já começou, na minha geração, a gente já começou um pouco mais tarde, com 13, 14 anos. Diferente do masculino, que começam bem mais cedo, né? Por ter mais apoio. Próprio de família, né? Da própria família, incentivar o menino com 5 anos estar em uma escolinha. Mas é difícil incentivar uma menina a estar em uma escolinha de futebol. Tem essa, como posso dizer, essa briga ainda, né? Que futebol é para homens e não para meninas. Só que, graças a Deus, esse tabu está quebrando. Até então, hoje eu trabalho num projeto que é direcionado só para meninas, em Carapicuíba. Dou aula para meninos na cidade. Nós vamos entrar nessa parte do projeto. Você está ansiosa? Então tá, calma, então vou você segurar. vai falar do... Vamos ainda na seleção brasileira. Vou segurar. Nós vamos contar aqui. Você é uma campeã de primeira linha. Obrigada. Aí vocês foram para o Mundial. Fomos para o Mundial na Alemanha. E como é que foi ali? Pelo menos vocês fizeram melhor do que agora, né? Porque não conseguimos passar pela primeira fase. Infelizmente, né? A gente não conseguiu passar nessa. Mas vocês, como é que foram lá? Chegaram até que posição? A gente caiu nas quartas para os Estados Unidos nos pênaltis. Que tem e nos pênaltis com um time que tem uma tradição, hein? Então Sim. Vocês foram pau a pau ali. Foi, a gente estava ganhando, aí elas conseguiram empatar, não dando desculpa, mas a bola Jabulani, ou bolinha ruim, ela mudava a trajetória dela com o vento. Caramba! Era uma bola horrorosa de jogar. Você esperava ela em uma certa altura, você já estava ali... Preparada? Para dominar no peito. De repente, ela pegava uma curva e ia para o seu pé. Ou ia para o seu joelho, para a sua coxa. Então, a bola em si foi um pouco complicada para a gente se adaptar a ela, assim. Que a gente foi pegar ela quase faltando o quê? Umas 3 semanas para começar a competição. Mas conseguimos chegar até as quartas. E foi um jogo E foi muito em que lugar forte. que foi esse Mundial? Foi na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. E que ano que foi? 2011. 2011, puxa. E ali vocês enfrentando tudo e todos, né? Porque era uma dificuldade, um investimento, tudo, né? Ali foi complicadinho. Eu tive uma vez que eu conversei com o Cleiton e ele estava num departamento de esporte de Itanhaém, como responsável. Batendo um papo com ele, ele era um cara bem focado no que fazia, muito competente. E aí ele perdeu um jogo, ele perdeu o comando da seleção. Sim. Porque... E acho que na sequência veio essa holandesa, né? Como que era? Pia? Não. Teve alguém antes da Pia? Teve o Vadão. O Vadão. Teve a Emily. A Emily foi do Juventus, inclusive, Sim. não foi? Eu conheci também. Do São José. São José. No São José eu não sabia. Do Juventus, sim. Outra pessoa também sensacional. As pessoas que passaram são competentes. Sim. Numa época que não tinha nada, né? Hoje Sim. tem uma estrutura fantástica. Aí veio a Pia. Aí veio a Pia. E agora, O Arthur Elias. semana passada, a Pia Foi demitido. não ter correspondido aos anseios, porque, sinceramente, eu vi esse Mundial, eu não vi nada de diferente. A seleção brasileira, não sei, não estava convencendo. São atletas excepcionais, mas não estava encaixando. Essa é a minha impressão. Não poderia julgar, mas eu não sei o que aconteceu que não estava convencendo. O time tem. Sim. E outra coisa, o pessoal começou a respeitar a camisa do Brasil. Também. Já respeitava na época sua. E aí deu essa zica toda de sermos eliminados. E aí agora temos a surpresa do Arthur. Eu conheci o Arthur quando ele era técnico do Centro Olímpico. Teve um time bom, campeão. Sim. Esse menino é bom, foi pro Corinthians. E fazia parte desse time campeão. Ele Centro fez Olímpico. também parte? Eu fiz. E foi em 2013 que a gente ganhou. Você estava no brasileiro. Centro Olímpico? Estava.
Poxa vida, eu ia lá de vez em quando, tinha aquela grama sintética lá no Sim. fundo que fizeram. Era ali que a gente treinava. É? Pô, o Arthur era fera. Não, ele é. Não, é E fera. ainda Era bem não, que ainda é é. ele o treinador hoje da seleção brasileira. Já era para mim, particularmente dizendo, para mim já era para ser ele, antes da Pia. Porque ele é um treinador que ele vê o momento da atleta. Ele não vê, isso é importante, ele hein? não vê nomes. Ele vê o momento dela. Quando eu trabalhei com ele em 2013, no Centro Olímpico, tinha um monte de meninas da minha posição que atualmente era da seleção, só que ele observava durante a semana. Durante a semana, se você estava melhor, então com certeza era você que ia para o jogo, você que seria titular naquela partida. Se você não treinasse em alto rendimento, sei lá, hoje eu não estou muito afim, mas a outra menina tá te engolindo nos treinos, era ela que merecia estar ali. Então, aonde que eu vejo que, para mim, seria ele a pessoa certa na seleção, é justamente por esse detalhe que eu tive a honra de viver com ele. Você está treinando, você está melhor hoje, então sábado quem joga é você. Independente de nomes, independente se é campeão não sei o quê, se tem... Não importava para ele. Ele põe um time que está naquele momento melhor. Sim. Isso que é... Que o então ele atleta tem está essa sensibilidade. melhor. Eu não Sim. sabia disso. Foi bom informar ao nosso público, internautas, que o Arthur já tinha uma admiração por ele, um cara muito sereno. Sim. Aí foi pro Corinthians, fez o time crescer e agora com muita justiça. Um abraço, Arthur. Vamos trazê-lo um dia aqui. Você convida para ele vir aqui? Você participa desse bate-bola? Nossa, vai ser uma Faz o convite vai aí. ser uma honra. Só o senhor vir, combinar direitinho que eu estarei aqui junto. Que bom. O Arthur é uma grande pessoa. Então agora a seleção brasileira encaixou e o Arthur ele tem essa condição de agregar, né? Sim, totalmente. Porque existe o respeito também da atleta no que você falou. Não existe nome, vantagens, nada. É a condição física, técnica do atleta. Sim. Então o atleta sabe que se fizer a lição de casa, chega. Sim, totalmente. Ótimo. Então a gente tem uma expectativa. Qual competição vai ter agora passando essa... Tem alguma... Tem um Pan-Americano, né, no Chile. Tem o PAN. Então o Antes Brasil, das Olimpíadas. com certeza aqui, ele não tem uma ameaça. Eu estava vendo, Zizi, a Colômbia está chegando. A gente batia de sacolada na Colômbia, agora Mas como está havendo investimento... está pau a pau. Mas como está havendo investimento... Faz a diferença. Totalmente. Totalmente está fazendo um investimento. Tanto o Paraguai fez investimento, levou o Cello como treinador. Fizeram uma competição que normalmente o Paraguai não era muito bom. Então teve uma estrutura, né? A própria Venezuela, que eu acho que a Emily também trabalhou lá. Então, quando há um investimento, há retorno. Só que é a longo prazo. Não, vamos dizer assim, o Arthur ele é muito bom, hoje a seleção tem tudo, tal. O Arthur, em menos de um ano, ele vai fazer milagre? Não dá. Não dá. Então, eu acredito que Mas a CBF tem que dar... uma expectativa, né? Nossa, totalmente. Principalmente nossa, que entende futebol feminino, que ama esse esporte. Mas a gente espera que, CBF, por favor, dê um tempo para o Arthur. Não queira cobrar dele em menos de 2 anos, quer um resultado. Não, assim também, da mesma forma que deram para a Pia, dá um tempo de trabalho para ele. Você falou tudo. O dirigente, em especial do futebol, ele tem uma cobrança imediata. Não sei se é por causa de torcida pressionando, mas ele quer resultado imediato. E não se consegue isso em nenhuma modalidade. Isso é um processo. Sim. De erros, acertos e ajustes, né? Com pessoas, atletas que aparecem, um encaixe da formação tática. Então, isso é um bom recado à direção da CBF aí de dar o tempo para o Arthur, porque ele é um campeão. Sim. E ele vai acertar. E ele tem já um desafio, né? Esse Pan-Americano. O PAN.
para levar a equipe para a Olimpíada. Eu não tenho dúvidas que vocês vão conseguir. Eu falo você porque você é parte integrante. Quem foi campeã, quem chegou, carregou que nem você. Hoje, essas jovens atletas devem muito a Zizi, Formiga, Marta, entre outras, né, que são tuas colegas. Eu lembro daquela goleira que muito boa também. Andréa Suntaki. Andréa, né? Andréa Suntaki. Depois teve uma outra que eu esqueci, acho que André, não era Andressa, não. Não. Eu esqueci o nome também, eu a conheci. Então são atletas que se sacrificaram, vocês, numa época que não tinha nada. Sim. Então não esqueçam essa nova geração de quem fez, carregou o piano, abriu a mata para depois vir a pavimentação, né? Sim. Hoje vocês andavam no terrão, hoje as meninas estão andando no asfalto, né? Sim, totalmente. Então isso tem que enaltecer. E o que a gente espera é que não permaneça nisso, que simplesmente evolua a cada vez mais. Porque meninas que gostam de futebol, meninas que querem poder praticar esse esporte de uma forma livre E profissional. E sem medo. Ganhando. Sim, e sem medo de falar que joga futebol, agora é essa geração. É essa geração que está mostrando para as outras meninas que é possível jogar futebol, que é possível comprar uma casa para sua família. No meu tempo, isso era algo um pouco impossível. Sim. Não tinha um reconhecimento financeiro, né? Não, era um salário normal. Vocês assim. faziam por amor também, né? É. E os tabus foram quebrando, né, Zizi? Graças Vocês a superaram Deus. tudo isso, Graças a Deus a gente conseguiu. Hoje fico feliz em saber que tem times que a maioria das meninas são registradas, tem contrato de 1 ou 2 anos. Antes, no meu tempo, era contrato de 1 ano. E muitas vezes era de boca. É. Se encontrasse alguém que não tivesse palavra, não tinha o que a gente fazer. Ou recebia ou não recebia. Né? Totalmente confiança. Puxa vida, vocês superaram aí uma barreira grande, uma insegurança, né? Sim. Como você vai trabalhar, você não sabe se no dia seguinte você está lá, né? Exato. Mas, bom, eu mais uma vez enalteço o que a Zizi passou, fez e deixou aqui como legado. Isso que é importante saberem, que essa juventude, essas atletas reconheçam o valor dessas grandes campeãs que enfrentaram, inclusive, tabu. Isso que é importante. Hoje já estamos numa zona mais tranquila. Eu venho de uma modalidade de lutas, de karatê. E eu lembro, uns mais de 30, quase 40 anos na época universitária, que eles não gostavam que a mulher competisse no karatê, no judô, achava que o kimono era feio para a mulher. Então não era só na modalidade de futebol, apesar que o futebol teve mais uma discriminação, mas a parte depois de lutas foi mais receptivas em liberar, mas era sempre uma resistência para as mulheres. E felizmente hoje nós conseguimos um patamar aí de igualdade, de espaço, de vocês terem a liberdade de realmente fazerem o que gostam. Parabéns aí pela tua história e de nos ajudar nesse sentido. Obrigada. Trocando um pouquinho, agora indo para, falamos de seleção, 4º lugar na Alemanha, quase um gol de bicicleta, é difícil, mas a zagueira que sobe na área, hein? Chega junto. Aliás, batendo um papo, se a Rosiane tivesse nessa zaga, não sei não se essa francesa cabeceava do jeito que cabeceou com folga. É um depoimento meu. Você investiu na sua carreira. Sim. Você, como uma grande profissional que foi dentro dos gramados, você investiu na sua carreira, você começou a estudar, fazendo educação física, entrou com um pedido de registro junto ao CREF para ter aí o seu exercício profissional e isso também nos enaltece e engrandece saber que os atletas buscam o pós-carreira, né? E você estava iniciando, falando dos projetos que você trabalha. Sim. Você pode falar um pouquinho, que não é só um que você conduz, né?
E de que forma você faz esse belo trabalho aí e trazendo essas crianças aí com uma condição que você não teve? Sim. Hoje eu trabalho em um projeto para ela jogar em Carapicuíba. É um projeto totalmente gratuito. Carapicuíba? Carapicuíba. Secretário Davidson, precisa dar um apoio, hein? Carapicuíba, o secretário Davidson é um grande cara, um grande gestor, veio aqui e um grande amigo. Precisa falar com ele, já que em Carapicuíba você está trabalhando aí, então, nesse projeto. Sim, a gente tem... Como chama? Para ela jogar. Para elas jogarem. Isso. É literalmente só para meninas de 10 a 17 anos, para meninas que estudam, né, em escola pública de Carapicuíba. Sim, o intuito nosso do projeto é esse, é poder dar uma oportunidade para as meninas da periferia, né, que estudam em escolas públicas. É uma exigência nossa, sim. Não que as meninas que estudam em escola particular não possam, né? Mas a nossa preferência em si, no momento, está sendo as meninas de escolas públicas, para poder para mostrar para elas o que é possível. Que é possível você ser uma atleta, é possível você ter algo tão prazeroso e sem custo, né? Sem custo nenhum para atleta, assim, para as meninas. Tem tanta menina... Nossa, é tão bonitinho. É. Eu nem sabia que eu ia gostar tanto disso, de poder São ser... suas filhinhas. De ser professor e poder ensinar. São suas sobrinhas, que todas são tia. Melhor, né? Tia. Sobrinhas, né? Melhor sobrinhas. Sobrinhas, né? Filhas, não. Sobrinhas. Porque eu acho é tão prazeroso. É muito prazeroso. Elas chegam na segunda, os treinos são de segunda e quarta, e no período da tarde é somente na quarta, que na segunda-feira eu trabalho na minha cidade. No período da tarde... Qual que é a cidade que você está? Vargem Grande Paulista. Em Vargem Grande você também tem um projeto? Eu dou aula para os meninos de sub-15. Garotada. Para os meninos. Qual que são mais disciplinados? As meninas ou os meninos? Sem medo de falar, as meninas. As meninas... São mais dedicadas, obedientes, são mais atenciosas. Escutam muito mais o que a gente fala. Tentam fazer da forma que a gente está pedindo. Os meninos já é meio que... já tem que ser um pouquinho mais dura com eles. Mas estou conseguindo. Devagarinho... Estou conseguindo fazer diferença na vida deles também. Eu vou te dar uma dica que está precisando no futebol nosso, que está ruim o futebol, viu? Está difícil assistir jogos hoje. Que a primeira regra do futebol é o passe, né? Sim. Passe e domínio. Os caras não conseguem dar um passe de 3 metros. Passe e domínio está difícil. Está difícil, é canela. Não sabe dar passe. 3 metros erram. Querem inventar, né? Um chuta para gol. Antigamente os caras vinham, chutava de fora. Tá difícil assistir. Os das mulheres, incrível que pareça, a gente vê uma correria legal, tentando um drible aqui, correndo, se posicionando. Tá gostoso assistir o futebol feminino. Agora, nesses teus projetos aí, já vislumbra alguma menina que você fala, não, essa daqui vai virar? Temos duas. Temos duas que a gente já está olhando meio que diferente já. Que vai ter chances as outras, né? Mas é que sempre tem algumas que se destacam. Se destacam mais, mas depois com o tempo as outras, lógico, que vai ter oportunidade. Sim, já tem 1 mês de projeto e as meninas já melhoraram muita coisa. A primeira que é nítido é a confiança delas. Isso para mim já está sendo muito gratificante. Só de eu olhar para elas e já verem que elas têm confiança de estar ali dentro, para mim já estou ganhando o meu dia. Poxa, que maravilha. E o que você está fazendo com apoio, que é projeto municipal, que é muito importante esse fomento ao esporte feminino, à categoria do futebol feminino, as escolinhas, e você dando aula para meninos também na sua cidade, né? Sim. Ali onde... Vargem Grande, grandes amigos lá, Danilo, Aquiles, então, o prefeito também, que é uma pessoa sensível, né?
Então é muito legal. E você falou do ensino, que elas são do ensino fundamental, né, da escola pública. Eles fazem essa atividade no contraturno. Sim, se elas estudam de manhã, elas treinam à tarde. Se elas estudam à tarde, elas treinam no período da manhã. E neste treinamento, aí depois sempre tem elas querendo jogar, né? Sim. Querem jogar. E vocês já colocam essas meninas para competir? Tem alguns amistosos feitos com as cidades vizinhas? Porque Carapicuíba tem lá Osasco, tem Barueri, Jandira, Itapevi. Ainda não. São Lourenço também um pouquinho mais afastado, né? Ainda não, porque o projeto é novo e não é municipal, é particular. Ah, particular. É particular. É uma ONG e a gente está procurando parceiros, né, para poder estar elevando o nível a cada vez mais. Hoje a gente consegue atender 30 meninas com lanches após o treino. Nossa, sim, a gente dá um lanchinho para elas. Se elas se machucam, a gente tem o nosso primeiro socorros, né? Então, é algo que a gente quer ser diferente. A gente quer, com o projeto, a gente está tentando fazer algo diferente. E sério, né, que vocês estão fazendo? Totalmente. Algo totalmente sério. Que não é lugar qualquer lugar que tem, sem né? bagunça. Como a gente fala entre nós, é para elas. Para elas poderem ter... para elas poderem sonhar e ver que é possível elas conseguirem o que elas desejam. E a gente fica muito feliz com isso. Queremos poder atender mais meninas, mas o que a gente tem hoje de colaboradores, o suficiente é para 30 meninas no máximo. Poxa, precisamos sensibilizar aí as empresas, o governo local, o secretário Davidson, como também de Vargem, buscar apoiar mais essa iniciativa que é louvável. E aí poder crescer. Existe procura. Sim. Então, existe procura. É difícil deixar de atender, né? Sim. Então, é até dolorido para você saber que batem e não dá, porque também você não pode comprometer o que você está fazendo bem feito com essas 30, né? Sim. Então, precisa... E outra coisa, a zagueira tem mania de ser xerife. Eu jogava futebol de volante, depois zagueiro e xerife, de dar ordem, meter a boca na turma e dar dura em quem não faz gol, porque tem que fazer gol. Depois, quando toma, vem todo mundo encher o saco. Mas por que não fez 2, 3, né? Exato. E então, você era xerifona também ou não? Eu era chatinha. De chegar junto, porque tem... Você pegou a abraçadeira? Já peguei. Ah... Já fui capitã. Já fui capitã do próprio Arthur no Centro Olímpico em um jogo que foi sensacional. Arthur, tá precisando de assistente técnica? Mas ele já tem uma que é excelente. Mas só uma? Uma Rosana. Seleção brasileira precisa ter mais. É a Rosana. Precisa ter equipe. A Rosana é boa, mas precisa ter equipe, mais gente. Rosana é CBF tem dinheiro, precisa levar uma equipe. Depois reclama que não ganha um título. Não, mas eles vão ganhar sim. Eles vão ganhar. Tá bom, mas eu estou já te fazendo aí um... Eu conheço o seu trabalho, então... Agradecida, mas a seleção hoje está bem respaldada. Que bom. E para a escolinha, você também é xerife lá? Porque tem uma hora que tem que... Então, eu tento intercalar um pouquinho. Ou que eu só com o olhar? Não, eu tento intercalar um pouquinho. Deixo as meninas um pouco mais livres para elas sempre terem o gosto, mas chamo elas de cantinho, dou uma dura, não tão forte como eu faço com os meninos. Com os meninos eu já sou muito mais dura. Deixa eu te perguntar também uma coisa que é interessante. O que me fascina nesses projetos, quando tem o social, de você fazer para quem precisa, que alguém está bancando, porque tem muita gente querendo fazer esporte e não tem possibilidade. Eu estive com o secretário recentemente de Osasco, eles estão com um programa, inclusive, de vale transporte gratuito para os atletas. Já tentamos fazer isso na época do Aurélio Miguel, quando foi vereador, um projeto para os atletas, para os praticantes esportivos aqui da cidade de São Paulo, porque é difícil se locomover e é um custo alto para a família.
Ah, e esses projetos são interessantes porque a família vem junto. Sim. Como que está a participação dos familiares nesses dois ambientes, tanto com os meninos em Vargem Grande, como em Carapicuíba com as meninas? As famílias, os pais, mães, as tias, os avós devem estar juntos? Como que é esse relacionamento? Segunda pergunta, qual o feedback disso? Da mãe vir falar, nossa, a criança mudou, professora. Nossa, se apegou mais aos estudos. Esse é dos requisitos importantes que a gente no projeto cobra muito. A questão do estudo. Tranquilo, os pais, no projeto em Carapicuíba, os pais vai assistir o treino, ficam lá, ficam esperando as filhas. Quando eu chego, já tem alguns pais lá com as meninas, aí eu já chego cumprimentando, e o sorrisão no semblante, sabe? De tipo, nossa, que legal, ela veio, vai ter treino hoje legal. E quando acaba, todos vão embora. Às vezes eu fico brincando um pouco com as mães. Falo, mãe, veio, tá de tênis, mãe, tá de bermuda? Vou precisar de uma mãe aqui dentro hoje. Ah, não, mas eu não jogo futebol. Falei, tô brincando, mãe, é só pra saber. Não, eu sou minha filha. Ai, ai, que susto. Mas da Sabe? próxima vez eu venho de tênis. É, mais ou menos isso. Teve uma mãe que falou que ia ir de mini saia. É, Só para não poder... para não jogar. Exato. Mas é nítido que os pais estão gostando. Teve um relato de 2 mães que falaram para mim que ficaram muito contentes quando elas viram, né, o post, que ia ter um projeto desse ali, perto da casa dela, e só para meninas, que a filha dela treinava numa escolinha de meninos. Só que a filha dela sempre chegava em casa triste, reclamando, porque os meninos não tocavam a bola. É. Que sempre Tem tinha isso, hein? tinha É sempre muito importante. um probleminha. E aí, ter um projeto só para meninas, ela já se sente mais à vontade. É. Ela falou que ela chega em casa toda eufórica, falando, coisa que antes não estava acontecendo, só queria ficar no celular, isolada no canto. Mesmo treinando na escolinha com os meninos, ela chegava e ficava meio quieta. E só reclamando, cabisbaixa, né? E agora no projeto que é só meninas, a filha dela já chega bem mais animada, mais comunicativa. Então, além de ter de um projeto desse, de tirar a criança, que seja 1 hora e 15, de dentro de casa e da frente de um celular, de uma televisão, já muda a vida da criança, né? Já coloca a criança em outro patamar de prazer. Agora, só celular, só sentada, só comendo, né, Sedentária. guloseimas. Apesar que não fica, né? Você exige bastante. Sim. Mas em casa não. Você falou uma coisa, Zizi, que é importante para os secretários observarem. Um depoimento de uma profissional, uma professora que está ali na linha de frente, tem expertise e que é um depoimento importante. Às vezes querem fazer o inclusivo, que participa, tudo, mas às vezes não encaixa. E isso tem, o menino não passa, fica aquele grupinho, chato, né, que isso ocorra. O profissional tem que estar atento a isso também. Então, é uma falha desse professor que está lá que deveria fazer com que os meninos passassem para as meninas a bola. Ter aí a igualdade, já que existe a turma mista. Mas é sempre bom chamar a atenção que o gestor tem que ficar muito atento à equipe da atividade fim do que está fazendo. Que é um depoimento importante isso. Quando a menina vem para casa, a euforia de estar no ambiente que ela está sendo correspondida, né? Sim, quando a mãe falou isso, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei pensando, falei assim, nossa, que gostoso. Esse é o intuito do projeto. É fazer que a menina se sinta bem. Não simplesmente, tá bom, eu vou lá. Mas é que elas fiquem loucas para chegar segunda-feira. Que fiquem loucas para chegar na quarta-feira. Teve uma que falou para mim assim, uma menina. Vai ter de sexta também, tia? Teve uma que chegou para mim e falou assim, na quarta-feira. Professora. Eu falei assim, e aí, gostou da aula? Professora, eu não gostei. Aí eu, não? Ela, não, eu amei, só que eu tô triste. Eu falei, mas por que você tá triste? Porque agora até segunda. Então,
que legal ouvir isso. Que por mim teria na sexta, teria no sábado. Gratificante, né? É muito legal. Você vê que é uma recompensa do que você faz, né? Sim, é muito gostoso. Hoje eu sei que a segunda opção que foi ser professora, a minha pós-carreira, foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Que bom, um depoimento bonito, porque o ensinar é uma dádiva, né? Sim. Não é para qualquer um, né? Não. E ainda mais onde a gente tem que dispor de uma capacidade técnica. Você transmitir aquilo que você teve de conhecimento, de ensinamento e vivência, né, Zizi? Sim. Que você disputou campeonatos, né? Então, tem uma experiência, Copa do Mundo. Então, isso é fantástico as meninas ter uma professora como um espelho, né? E uma pessoa que você tinha conversado comigo antes, que também o objetivo, mesmo despontando uma, duas, três, meia dúzia de atletas, é formar boas meninas, formar pessoas de bem para a sociedade, fazer com que, através do esporte, elas possam ter uma carreira, que o esporte é uma atividade lúdica, gostosa, aquele que você precisa ter, mas focando no estudo, amanhã podendo ser uma administradora, uma engenheira, uma médica. Sim. O esporte ter a disciplina necessária para ela continuar em seus estudos com foco. Sim. O exemplo é isso, né, do esporte. Sim, é igual eu falo para as meninas e para os meninos. O esporte em si, o futebol em si, ele é prazeroso, só que quando é alto rendimento, ele se torna dolorido. Porque a gente abdica da vida de muitas coisas. Então não é... só vejo o Neymar, só vejo a Marta, só festa, só carrão, só casas, enfim. Só que tem a parte chata, que é ficar longe da família, é chorar no travesseiro, porque não conseguiu render no treino. Tem as suas partes boas, que é fazer um gol, é olhar para a torcida e ver aquela euforia inteira, mas tem uma porcentagem de felicidade muito baixa para você, por tudo que você sofre nos bastidores, né? Porque quando a gente entra no campo, que é o jogo, ali é 90 e poucos minutinhos, que é a sensação maravilhosa. Mas ninguém observa a semana, que é dolorida, bem dolorida. Nossa. Quando você falou, lembrei a Tandara, que esteve aqui conosco, que ela precisou sair da cidade dela, de Brasília, para ir para um outro estado, com a cara e coragem, ficar no vestiário, a mãe ir embora. Imagina, uma menina aí, na época, acho que 15, 16, 17 anos, abrir mão daquilo que tinha pelo sonho. Então, poucos sabem desse sacrifício. Eu tive alunas que se formaram comigo e foram campeãs olímpicas, atletas, e que elas faziam esse depoimento do sacrifício de ter que sair. A Maureen saiu da cidade dela, ficou aqui aqui no Ibirapuera, que era o Projeto Futuro. Quantos atletas, o Chico, o Henrique Guimarães, que é irmão, esteve aqui conosco, grandes campeões que tiveram que se sacrificar. O Aurélio, ele falava aqui, sempre falou para mim, eu convivi muito com ele, que em épocas de festa, Natal, famílias se reunindo, ele estava viajando e treinando. Então era o desprendimento que ele até falava, a dedicação, determinação, a disciplina, que eram os 4 Ds que ele sempre disse. Então é isso, e você passou por isso, né? Totalmente. Como era duro, noites e noites, você e o travesseiro ali, sim, no sacrifício. Sim. Mas compensou, né? Muito, compensou muito. Eu sou feliz por eu tinha traçado, quando eu era mais nova, 3 objetivos no futebol. Jogar no São Paulo. O maior do mundo. Jogar no São Paulo, jogar na seleção e ir para fora do país. Isso que eu estava esquecendo. Você foi para a Rússia, né? Rússia e Israel. O que deu para você ir para a Rússia lá? Como que foi? Te viram na seleção ou antes? Não, me viram numa foto quando eu estava jogando
no Centro Olímpico como capitã, uma foto do lado da Bruna Benites. E por aquela foto, um empresário de Portugal entrou em contato comigo e falou que um time russo queria uma atleta como eu. E aí eu arrisquei e fui. Com medinho, mas fui. Eu acho que eu fiquei 4 ou 5 meses. E o idioma, né? Nossa, maravilhoso, né? Deu para... Deu nada. Parece que eles estão brigando. Era só gesto. É assim... Mas foi legal. E não, sim, ok. Era É só lindo isso. lá, né? Nossa, lá é lindo. Eu voltaria para lá. E Israel, essa eu não sabia. Eu sabia da Rússia. Israel, Como é que foi? fiquei... Você veio da Rússia para Israel? Ou... Não, de Israel, da Rússia eu voltei para o Santos. Isso é, de Israel, da Rússia eu voltei, aí eu fui para o Santos, fiquei 1 ano jogando no Santos. Aí depois fui para Santa Catarina, de Santa Catarina, aí eu fui para Israel. Só que aí Israel eu não consegui finalizar o contrato, porque meu pai sofreu um derrame, e aí eu abri mão e vim embora. Ah, veio. E gostou do período lá? Gostei, foram 3 meses muito prazerosos também. Rússia e Israel, onde você ficou, você sentiu em casa, como se estivesse no Brasil? Na Rússia. Na Rússia. Na Rússia. Que bom. Zizi, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você desse algumas suas considerações finais, uma síntese de você, um depoimento seu, e é um orgulho muito grande recebê-la aqui. Tenho a certeza que a casa aqui é do esporte. Então, fique à vontade, Zizi. Obrigada, Mauser, pelo convite ao Podiumcast Esportivo. Um grande abraço a todos e espero ser convidada novamente. Com certeza, ainda tem muito mais coisas para falarmos. Zizi, aqui ninguém sai de mão abanando. Opa. Então aqui tem uma lembrança do nosso Podiumcast. E... Abro ou deixo as pessoas com curiosidade? abre, né? Porque você está com a tua torcida lá, suas meninas, alunos, eles estão na expectativa aí. Vamos ver. Que aí, linda. A nossa lembrança que você esteve aqui no Podiumcast. Podium. E fico muito feliz. E também, Zizi, você como uma profissional também, e que já está concluindo a sua formação, há uma gentileza aqui do Conselho Regional de Educação Física, do CREF, que você já está em processo de andamento, do nosso presidente, professor Nelson Leme da Silva Júnior, que, aliás, esse mês é o mês do profissional de Educação Física, dia 1º de setembro é o mês da Educação Física. Hoje nós estamos no período de setembro aqui, o mês todo em várias cidades sendo comemorado esta data de uma profissão tão importante para a sociedade. E aqui é o Moleskine que entrego a você como também uma lembrança ter participado aqui para suas anotações. Por que 2? Uma para a Vargem, você vê ali as anotações que já tem, e outra para a Carapicuíba, para você fazer as suas anotações. Perfeito. Obrigada, Márcio. Zizi, obrigado aí, campeã. Obrigada. É uma honra estarmos com uma campeã aqui do futebol feminino que muito nos alegra e vai nos alegrar, inclusive com o Arthur. A próxima vinda, já liga para o Arthur, vou ver se eu pego o contato dele, faz tempo que eu não falo com ele. Foi para o Corinthians, virou a celebridade, então... Mas vamos trazê-lo aqui, fazer um bate-papo gostoso aí, muito importante. Será um prazer. Obrigado, até a próxima e gratidão por mais um Podiumcast Esportivo.